Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu like no vídeo, pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo 18 do livro de 1 Samuel descreve os desdobramentos da vitória de Davi sobre Golias, mostrando sua crescente popularidade entre o povo e a corte, bem como o início do ciúme e da hostilidade de Saul. Esses versículos revelam a amizade profunda entre Davi e Jonatas e contrastam o favor de Deus sobre Davi com o declínio espiritual e emocional de Saul. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de 1 Samuel 18 do livro de 1 Samuel da Bíblia. Saul tem ciúmes de David. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornará o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi, com sua túnica e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, Davi, dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e, aborrecido, disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? 9 Daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. 10 No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul, e ele entrou em transe em sua casa, enquanto Davi tocava harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão. 11 E a atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. 12 Saul tinha medo de Davi porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. 13 Então afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados, que Davi conduzia em suas campanhas. 14 Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. 15 Vendo isso, Saul teve muito medo dele. 16 Todo Israel e todo Judá, porém, gostavam de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. 17 Saul disse a Davi: aqui está a minha filha mais velha, Merabe. Eu a darei em casamento a você, apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: não o matarei. Deixo isso para os filisteus. 18 Mas Davi disse a Saul: quem sou eu, e o que é minha família ou o clã de meu pai em Israel, para que eu me torne genro do rei? 19 Por isso, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a Adriel, de meu lar. 20 Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou: 21 Eu a darei a ele, para que lhe sirva de armadilha, fazendo cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi: hoje você tem uma segunda oportunidade de tornar-se meu genro. 22 Então Saul ordenou aos seus conselheiros que falassem em particular com Davi, dizendo: o rei está satisfeito com você, e todos os seus conselheiros o estimam. Torne-se, agora, seu genro. 23 Quando falaram com Davi, ele disse: vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil? Sou homem pobre e sem recursos.
24 Quando os conselheiros de Saul lhe contaram o que Davi tinha dito. 25 Saul ordenou que dissessem a Davi: o rei não quer outro preço pela noiva além de 100 prepúcios de filisteus, para vingar-se de seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. 26 Quando os conselheiros falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de tornar-se genro do rei. Por isso, antes de terminar o prazo estipulado, 27 Davi e seus soldados saíram e mataram 200 filisteus. Ele trouxe os prepúcios e apresentou-os ao rei para que se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu em casamento sua filha Mical. 28 Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava. 29 Temeu-o ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto da vida. 30 Os comandantes filisteus continuaram saindo para a batalha, e, todas as vezes que o faziam, Davi tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saul e assim tornou-se ainda mais famoso. Análise textual. O capítulo 18 de 1 Samuel mostra o início da grande tensão entre Saul e Davi, após a vitória de Davi sobre Golias. O texto revela uma mudança profunda nos relacionamentos, marcada por amizade verdadeira, ciúmes destrutivos e a crescente evidência da escolha divina sobre Davi. Abaixo, explico os significados principais e espirituais do capítulo. Significado do texto, 1 Samuel 18. Primeiro, a amizade entre Davi e Jonatas, versículos 1-4. Logo após a vitória contra Golias, nasce uma aliança sincera entre Davi e Jonatas, filho do rei Saul. Jonatas, mesmo sendo herdeiro do trono, reconhece a graça de Deus sobre Davi e lhe entrega seus próprios símbolos de realeza: manto, espada, arco e cinturão. Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornará o seu melhor amigo. Versículo 3. Lição espiritual. Uma amizade verdadeira é marcada por lealdade, humildade e amor sem competição. Jonatas demonstra generosidade e submissão à vontade de Deus, mesmo que isso signifique abrir mão do trono. Segundo, o crescimento de Davi e a inveja de Saul, versículos 5-9. Davi começa a se destacar como guerreiro e líder, o que atrai a admiração do povo e dos soldados. Mas a canção das mulheres, que exaltava mais Davi do que Saul, acende o ciúme do rei. Saul ficou muito irritado com esse refrão. Daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. Versículos 8-9. Lição espiritual. A inveja surge quando alguém perde o foco em Deus e passa a medir o valor dos outros como ameaça ao seu próprio prestígio. Saul não se alegra com o sucesso de Davi, e isso leva a um caminho de autodestruição. Terceiro, o Espírito do Senhor está com Davi, versículos 10-16. O texto mostra que Deus havia abandonado Saul por sua desobediência e agora estava com Davi, enchendo-o de sabedoria e graça. Saul, por sua vez, é atormentado por um espírito maligno e tenta matar Davi, sem sucesso. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Versículo 14. Lição espiritual. Quando Deus unge alguém com propósito, nem os ataques dos invejosos conseguem impedir seu crescimento. A presença de Deus é mais poderosa do que qualquer oposição humana ou espiritual. Quarto, Saul planeja armadilhas, versículos 17-29. Saul, incapaz de derrotar Davi diretamente, tenta usá-lo como peça em seus jogos políticos. Oferece-lhe suas filhas em casamento como forma de colocá-lo em situações perigosas, esperando que ele morra pelas mãos dos filisteus. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Versículo 25. Mas Davi, mais uma vez, vence os desafios com humildade e coragem, e casa-se com Mical, filha de Saul, que o ama. Isso só aumenta o temor de Saul. Lição espiritual. Deus frustra os planos malignos e transforma armadilhas em degraus. Davi não busca o trono, mas o trono está sendo preparado para ele por ação divina, não por ambição pessoal. Quinto, Davi cresce em fama e favor, versículo 30. O capítulo termina mostrando que Davi superava todos os oficiais de Saul, ganhando cada vez mais destaque e reconhecimento. Isso o torna não só respeitado, mas também temido. Tornou-se ainda mais famoso. Versículo 30. Lição espiritual.
Quem é fiel no pouco e anda com Deus, será exaltado no tempo certo. O crescimento de Davi não é fruto de estratégias humanas, mas de integridade, fé e dependência do Senhor. Lições espirituais de 1 Samuel 18. Entendendo 1 Samuel 18, amizade, inveja e a mão de Deus. O capítulo 18 de 1 Samuel é um divisor de águas na história de Davi e Saul, revelando profundas lições espirituais sobre relacionamentos, tentações e a soberania divina. Primeira, amizade verdadeira, Jonatas e a prioridade divina. A amizade entre Davi e Jonatas é um dos laços mais puros da Bíblia. Jonatas, filho do rei Saul e herdeiro natural do trono, demonstra uma lealdade incondicional a Davi. Ele nos ensina uma lição crucial: valorizar os planos de Deus acima da própria posição. Jonatas não se apega ao poder ou à sucessão, mas reconhece o favor de Deus sobre Davi, selando um pacto de amizade que transcende os interesses pessoais e políticos. Essa atitude de altruísmo e submissão à vontade divina é um modelo de como a verdadeira amizade deve refletir um compromisso com o propósito maior de Deus. Segunda, inveja destrutiva, o coração endurecido de Saul. Em contraste com Jonatas, Saul é consumido pela inveja destrutiva. O sucesso e a popularidade de Davi após a vitória sobre Golias despertam um ciúme amargo no coração do rei. Este capítulo é um triste exemplo de como o ciúme endurece o coração e afasta o homem de Deus. Saul, que antes fora ungido pelo Senhor, agora permite que a inveja o domine, levando-o a tentar assassinar Davi repetidamente. Isso ilustra o perigo de permitir que emoções negativas corroam a alma e distorçam a percepção da realidade, afastando a pessoa da comunhão divina. Terceira, presença de Deus, a fonte do sucesso de Davi. Enquanto Saul mergulha na escuridão da inveja, Davi próspera em tudo o que faz. A razão para isso é clara: a presença de Deus está com ele. As lições aqui são evidentes. O sucesso de Davi vinha do favor divino, não da força militar ou de sua própria astúcia. Mesmo quando Saul o enviava para batalhas perigosas, esperando que ele morresse, Davi obtinha vitórias surpreendentes. Isso demonstra que a verdadeira força e eficácia vem de estar alinhado com a vontade de Deus e desfrutar de sua bênção e companhia. Quarta, proteção divina, Deus como escudo de Davi. Mesmo cercado por tentativas de assassinato e um ódio implacável de Saul, Davi é milagrosamente preservado. Este capítulo destaca a proteção divina. Mesmo cercado de perigos, Davi é preservado porque Deus é o seu escudo. As lanças de Saul erram o alvo, e os planos do rei para que Davi caia em combate falham miseravelmente. Isso reforça a verdade de que, quando estamos nos propósitos de Deus, Ele é nosso guardião infalível, e nenhuma trama do inimigo pode prevalecer contra sua vontade. Quinta, exaltação do humilde. Deus promove seus fiéis no tempo certo. Apesar de ser perseguido e desvalorizado por Saul, Davi continua a crescer em popularidade e favor. A história de Gênesis 18 é um testemunho da exaltação do humilde. Deus promove os fiéis no tempo certo, mesmo quando os outros tentam detê-los. Saul tenta de todas as formas diminuir Davi, mas cada tentativa só serve para elevá-lo ainda mais aos olhos do povo e, mais importante, aos olhos de Deus. É um lembrete de que a verdadeira ascensão não vem da manipulação humana, mas da mão soberana de Deus, que honra aqueles que lhe são leais. Em suma, 1 Samuel 18 é um espelho que reflete as consequências do orgulho e da inveja, ao mesmo tempo em que ilumina o poder da amizade leal, a infalível proteção de Deus e a certeza de que seus planos se cumprirão, exalçando os humildes em seu tempo perfeito. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!